Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Depois de passar quase 3 meses sem tomógrafo, o Hospital Santa Cruz finalmente recebeu o equipamento comprado com recursos do Estado. A entrega foi considerada uma vitória do vice-prefeito Renato Pique, que conseguiu o equipamento avaliado em R$1 milhão enquanto assumiu a suplência na Assembleia Legislativa. Um momento histórico para Canoinhas. Pela primeira vez, uma moradora da cidade assume o cargo de deputada federal. Norma Pereira ocupou o cargo durante o mês de abril. Há 40 anos, a cidade não tinha um representante em Brasília. Em Santa Catarina, um ano de turbulências. Sai Carlos Moisés, entra Daniela Rainer. De novo. Foi a segunda vez que um processo de impeachment afasta Moisés. Os deputados não se agradaram da nova governadora e livraram Moisés do afastamento definitivo aos 45 do segundo tempo. O Tribunal Especial de Julgamento, após deliberar sobre o mérito, não alcançou a maioria de 2/3 prevista no artigo 68, parágrafo único da Lei 1079 de 1950, necessária para condenar o senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pela prática do crime de responsabilidade que lhe foi imputado. Moisés voltou com um novo ânimo e passou a atuar mais politicamente. Um show de recursos por todo o estado. Compra do Sagrado Coração de Jesus. O interesse do Estado em adquirir as dependências do Colégio Sagrado Coração de Jesus se estende desde 2004. E agora, em 2021, ano em que a escola completa seu centenário, o Estado de Santa Catarina adquiriu as dependências pelo valor de R$7 milhões. Antes, o prédio pertencia às Irmãs Franciscanas de Maria Auxiliadora. E o Plano 1000. R$1.000 por cada habitante do estado para obras de infraestrutura. O Plano 1000 é um sonho ousado, que só o maior projeto municipalista da história desse estado é capaz de tornar realidade. É possível pela união e boa vontade de todos vocês aqui presentes, prefeitos, prefeitas que representam milhões de catarinenses e parlamentares que abraçam junto a causa que é a causa maior Santa Catarina e os seus mais de 7.300.000 habitantes. E o convite para todos vocês hoje é um só. Vamos juntos? Muito obrigado. As polêmicas da Câmara de Canoinhas. O primeiro ano do segundo mandato foi de turbulência para Beto Passos. Com uma oposição mais agressiva, o prefeito perdeu a paciência em vários momentos. O primeiro embate se deu com um projeto que proibia o uso de fogos de artifício com estampido em Canoinhas. Apesar dos apelos da oposição, o projeto não passou. Depois veio a batalha pela aprovação da divulgação da lista dos vacinados contra a Covid-19 em Canoinhas. A resposta veio impressa. O vereador mentiu. E foi desmascarado. Meu segundo erro nessa casa foi quando eu falei em relação a Blumenau no meu vídeo, porque eu recebi de fontes que eu não pesquisei a fonte. Foi um erro? Foi sim. Quero aqui me desculpar com todos. Eu errei em não pesquisar a fonte. O golpe mais duro dado pela oposição foi abrir uma CPI para investigar indícios de superfaturamento na compra de livros didáticos por parte do município com recursos do Estado. Nós recebemos esse relatório da Controladoria em março deste ano. A partir daí, nós começamos a estudar os outros materiais que tivemos acesso. Fala-se tanto em fiscalizar aqui nessa casa, vereador Maurício. Mas na situação que eu era o responsável, ninguém falou comigo. Ninguém foi perguntar para mim sobre a questão da compra dos materiais didáticos para a Secretaria Municipal de Educação. Pelo amor de Deus, eu sou amigo de vocês. Eu sou colega professor de você, Romer.
Por que você não me ligou? Por que não veio falar comigo? A oposição bem que tentou tocar a CPI sozinha, mas foi barrada pela Justiça. A juíza da 2ª Vara Civil da Comarca de Canoinhas, Marilene Grande de Mello, acatou parcialmente o pedido dos vereadores governistas Vilmar Sudoski, Maurício Zimmermann e Silmara Gontaric de suspensão da CPI dos livros, com base na não observância do rito necessário para a instalação da comissão. Os 3 governistas compõem a CPI, mas se recusam a participar das reuniões por verem ilegalidade na formação da comissão. A decisão da juíza não suspende a CPI, mas determina que nova eleição da mesa diretora, com a presença dos 5 membros indicados pelo presidente da Câmara, seja realizada na próxima semana. Na mesma semana, professores admitidos em caráter temporário protestaram pela redução nos ganhos dos graduados a partir de 2022. E o governo reagiu com uma informação surpreendente. Se cortes não forem feitos, a folha de pagamentos será comprometida no ano que vem. Os ACTs era algo que era possível, neste primeiro momento, fazer, Ednei, porque o profissional temporário, ele todos os anos ele assina um novo contrato com o município. Talvez um professor ACT que estava professor neste ano, não esteja no ano que vem. Em setembro, apoiadores do presidente Bolsonaro fecharam a BR-280 em Canoinhas. Na pauta, voto impresso e substituição de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. A mobilização durou 4 dias. Manifestantes pró-governo Bolsonaro desmobilizaram na manhã desta sexta-feira o movimento que trancava a passagem de veículos de grande porte na BR-280 desde a terça, dia 7 de setembro, em ambos os sentidos, no quilômetro 230, em Canoinhas, no trevo de acesso pelo portal da cidade. Os bloqueios no trevo de acesso pelo bairro Piedade, próximo ao Parque de Exposições Ouro Verde, e na entrada pela Avenida Expedicionários também foram desmobilizados. Um ano em que a corrupção, mais uma vez, foi destaque. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o ex-prefeito de Três Barras, Eloy Kege, e 9 empresários por supostas fraudes em licitações que teriam sido cometidas durante o mandato de Kege entre 2013 e 2016. O inquérito aberto para apurar denúncias de compra de votos contra o então candidato a prefeito de Três Barras, Gilson Nagano, indiciou 7 pessoas por suspeita de compra e venda de votos na eleição do ano passado. A Operação Et Pater Filium foi pauta o ano todo. O GAECO, ligado ao Ministério Público, prendeu nesta semana o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, e o vereador Wilson Stelzner. Eles estavam em Florianópolis cumprindo a agenda política e foram levados para o presídio de Caçador, onde seguem detidos. Um empresário e um aliado político de Adelmo também foram presos e estão na unidade prisional avançada de Canoinhas. Ainda foram presos a esposa de Alberti e outro empresário. Bela Vista do Toldo assiste a série de revelações envolvendo roubo, receptação e corrupção. Prefeito, vereador e empresário seguem presos. Pelo menos 5 veículos com indícios de origem ilícita foram apreendidos nesta semana na cidade. A Prefeitura de Canoinhas tem 9 contratos com empresário preso em Bela Vista do Toldo. A investigação começou no ano passado, quando o então prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini, foi preso com seu filho Marcos Vinícius Severnini, na terceira fase da operação. Já naquele momento, havia indícios de licitações fraudadas em Bela Vista do Toldo, envolvendo empresas comandadas por laranjas de Orildo e Marcos. A operação avançou e descobriu vínculos das fraudes cometidas por Orildo com Adelmo Alberti. Em delação premiada, uma servidora da Prefeitura de Major Vieira entregou um suposto esquema envolvendo pelo menos 2 laranjas de Adelmo, o vereador Wilson Stelzner e o empresário Josiel Dembinski. O esquema que Alberti teria montado, segundo a denúncia, funcionaria da seguinte forma: os 2 constituíram empresas que participariam de licitações envolvendo maquinário, que de fato pertenceria a Alberti. Vencida a licitação, eles dividiam o dinheiro. Essas empresas denunciadas participaram de licitações não só em Bela Vista do Toldo, mas também em Major Vieira, Canoinhas e Itaiópolis. Josiel Dembinski, o primeiro empresário preso, foi solto pouco depois, assim como Maria Emília Alberti, que foi inocentada da acusação de ter ameaçado uma testemunha. Alberti responde a várias denúncias de corrupção, em pelo menos 3 frentes. Até agora, ele já foi indiciado em um dos processos que tem a imagem dele flagrado colocando dinheiro de propina na cueca. Em outra frente, Alberti teve uma vitória.
Ele e o vice, Alfredo César Dreyer, que assumiu a prefeitura interinamente, foram inocentados em processo que apontava compra de votos nas eleições de 2020. A oposição bem que tentou caçar o mandato do vereador preso Wilson Stelzner. Mas a tropa de choque do prefeito Adelmo agiu e seu mandato ganhou sobrevida. Faz tempo que a população está cobrando depois do que aconteceu no nosso município com o prefeito, o vereador, e vem acontecendo. A população tem cobrado nós como vereador para nós tomar uma providência. A pior Câmara que já teve no município de Bela Vista do Todo. Orquestrada por um chefe de quadrilha que está na cadeia. Essa é o que nós, a população, está sentindo. Nós temos o caso aí de um vereador que hoje foi feita essa petição, que está preso há mais de 60 dias e que já deveria ter sido tomado alguma atitude por conta do presidente. Se realmente ele foi eleito e está ali, quer representar a população, ele tinha que tomar providências. Somente o vereador governista Anselmo Voidella falou. Como o presidente recebe essas acusações? Não dou entrevista. Não. Preso desde 2020, o ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini, foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Ex-prefeito de Major Vieira e também ex-presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, o filho dele, o Marcos Vinícius Brasil Severnini, e os empresários Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior foram condenados pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Canoinhas a mais de 50 anos de prisão por crimes de organização criminosa, corrupção, fraudes à licitação e lavagem de dinheiro. A condenação se deve somente à primeira fase da Operação Et Pater Filium. Correm pelo menos outros 2 processos contra ele. E sobrou até para a contadora da Prefeitura de Major Vieira. Em setembro, Marenise Broco e o marido foram presos acusados de desviar recursos da prefeitura. Ela é acusada de pagar boletos particulares dela, do marido e de amigos com recursos da prefeitura. A operação é resultado de uma investigação que apura a prática de diversos crimes, como associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro em Major Vieira, envolvendo a contadora e o marido. Ano marcado por muita violência no trânsito. E ainda os achados arqueológicos de Irineópolis. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. A violência marcou o ano na região. Em maio, um homem foi assassinado pelo inquilino, que ainda colocou fogo na sua casa em Três Barras. Sandro Uller, de 44 anos, era inquilino de Pedro Nichelski, de 63 anos. Ele morava de parede e meia nesta casa que foi destruída pelo fogo provocado por Sandro. Esse inquilino teria se irritado com as orações que o seu Pedro fazia pela manhã e teria matado ele a marteladas. E não faltaram acidentes com mortes. Um grave acidente entre um Fiat Uno e um carro do Corpo de Bombeiros de União da Vitória causou uma morte na BR-280 no início da noite de domingo. Uma colisão frontal entre um caminhão-furgão com placas de Joinville e um Fiat Siena com placas de Rio Negro, no Paraná, causou a morte do motorista do carro, de 40 anos. O Oséias Martins, de 42 anos, morreu depois de ter sido atropelado por um caminhão Mercedes-Benz com placas de Matinhos.
O acidente aconteceu na rua Francisco Becker, no bairro João Paulo II, em Três Barras. Segundo o motorista do caminhão, carregado com tijolos, ele acionou a marcha ré e não viu que Oséias estava atrás do caminhão. O tresbarrense Emerson Melo, de 30 anos, morreu ao despencar de um viaduto na BR-101, em Joinville, no final da tarde do sábado passado. Esse acidente aconteceu na BR-280, na localidade de Cachoeirinha, em Porto União. No Santana, havia 4 pessoas, sendo o motorista de 24 anos, que estava consciente e estável, uma mulher que apresentava suspeita de fratura no braço direito, uma criança de 5 anos que não apresentava ferimentos aparentes e um bebê de 1 mês de idade que, infelizmente, já estava morto quando os bombeiros o atenderam. Em São Mateus do Sul, um casal de irmãos e a filha dela morreram em um acidente na BR-476. Os 3 membros da mesma família voltavam de um velório quando, em uma tentativa de ultrapassagem, se chocaram contra um caminhão. Outros 3 veículos se envolveram nesse acidente. 2 irmãos morreram em um acidente de trânsito na SC 418, em Campo Alegre, na segunda-feira. Eles foram sepultados em Rio Negro, que era a cidade da família. Ellen e Arthur Ribeiro Bueno, de 5 e 9 anos, viajavam com os pais em um Jeep Compass que rodou na pista e colidiu com uma carreta Scania. A família seguia de Rio Negro para Balneário Camboriú, onde reside. As crianças morreram no local do acidente. Os pais seguem internados, ele em Joinville e ela em Mafra. A falta de sinalização em obras na BR-280 causou 2 engavetamentos com 3 mortes. O principal fator aqui foi a falta de sinalização por parte da empresa que está fazendo a manutenção. Se tu ir conferir nas outras 3 paradas que eles têm aqui na região, na 280, a sinalização é bem precária. 2 meses depois, novo acidente com 2 mortos. Aqui nesse Fiesta que está sendo guinchado, estavam as 2 pessoas que ficaram mais feridas. Entre eles uma mulher que chegou a ser entubada e foi levada para o Hospital Santa Cruz. O trágico dessa história é que no mês de julho aconteceu um acidente exatamente semelhante. Um caminhão atingiu 13 veículos ao perder a direção depois de não conseguir frear em uma parada das obras da BR-280. Em Mafra, 2 amigas morreram ao parar na BR-116 por causa de um acidente. Já na BR-116, 2 amigas que viajavam juntas para Massaranduba morreram em Mafra. Elas estavam nesse Corsa que você vê aí no canto esquerdo da tela, sendo prensado por essas 2 carretas. Elas pararam porque cerca de 600 metros adiante havia ocorrido outro acidente. Ainda não se sabe por que o motorista da carreta não conseguiu frear a tempo de não bater na traseira do Corsa. Érica Colasso, de 32 anos, morreu junto com a amiga Karina Souza, de 26 anos. Em Três Barras, mãe e filho morreram em outro acidente. Entre os mortos estão Osmar Cachuca e sua mãe Leonilda. Eles estavam em um Onix que colidiu contra uma carreta e um Fiesta na tarde de domingo. Os 2 foram ejetados para fora do veículo e morreram na hora. Osmar trabalhava no setor de tributos da prefeitura de Três Barras, cidade onde morava. A terceira vítima estava no Fiesta, com placas de Jaraguá do Sul, e foi identificado como Fernando Luiz Braciac, de 32 anos. O motorista da carreta nada sofreu. O apicultor Gregório Voel, de 65 anos, morreu em outro acidente que envolveu também uma carreta e 3 veículos na manhã de sexta, na BR-116 em Mafra. Ele estava em uma Toyota Hilux com placas de Itaiópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Gol entrou na via pela contramão da Marginal, colidiu na Hilux, que, em seguida, bateu contra a carreta com placas de Curitiba. Na sequência ainda, a carreta colidiu em um Renault Kwid. Gregório morreu no local. Um dos feminicídios mais chocantes dos últimos anos foi registrado em Três Barras. Correia Lemes da Silva, de 23 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Carlos Alberto Becker Ribeiro, de 32 anos, no distrito de Santo Cristóvão, em Três Barras. Conforme a polícia relatou, Thaís tinha se separado de Carlos e estava vivendo com os pais em Três Barras. Inconformado com a separação, ele veio até Três Barras e abordou Thaís, que estava com a mãe, Sônia. Ao ver Carlos matar a filha, a Sônia tentou protegê-la e acabou esfaqueada na barriga. Sônia morreu 1 semana depois. No campo da Água Verde, chutes, socos e pontapés. Homem é espancado por 4 pessoas e fica desacordado. A Polícia Civil de Mafra concluiu a investigação sobre a morte de Alessandro Stoeber, assassinado com golpes de faca em frente à própria casa. O
O crime aconteceu na noite de 27 de novembro, no bairro Jardim América, em Mafra. Segundo a Polícia Civil, o inquérito apurou que a vítima, a torcedora do Palmeiras, estava em um bar comemorando a vitória de seu time na Taça Libertadores, quando teve início uma série de desentendimentos com um amigo suspeito do crime. Os desentendimentos continuaram em outro bar, no mesmo bairro, quando o investigado esperou a vítima sair do estabelecimento, a perseguiu até a frente da sua casa e a atacou aplicando 14 golpes com uma faca. Durante uma operação no São Cristóvão, em Três Barras, um policial atirou uma bala de borracha no pé de um suspeito. O governo do estado publicou nesta semana uma portaria que estabelece novas diretrizes para a retomada das atividades do sistema prisional e socioeducativo catarinense. As visitas haviam sido retomadas em outubro e, desde então, vinham sendo realizadas de forma gradual. De acordo com o texto, visitantes, professores e religiosos deverão apresentar o comprovante de vacinação para entrar na unidade. E um mistério: de quem é o crânio encontrado enterrado no distrito de Paula Pereira? A polícia ainda não sabe. O clima trouxe medo e espetáculos. Em julho, recorde de frio com 5 graus negativos durante a madrugada de 22 de julho. Já em setembro, uma chuva de granizo provocou prejuízos em várias cidades da região. Em Iliniópolis, um achado arqueológico. Vestígios de animais gigantes foram encontrados em cavernas no interior da cidade. É uma paleotoca de 20 metros, com uma altura relativamente grande, talvez até 2, 3 metros. Bem larga, já bem deteriorada, infelizmente, provavelmente tem poucas marcas de garra, também já tem vestígios de ocupação humana atual, marcas nas paredes, e uma segunda paleotoca, essa sim bem impressionante do ponto de vista paleontológico, do ponto de vista até mesmo da geografia, do relevo, do ambiente. É uma paleotoca que pode chegar aos 150, talvez 200 metros, somando todos os túneis. É uma paleotoca que já também em algumas partes está muito já erodida, tanto da água quanto do caimento das rochas, mas ela tem uma característica bem única, que é os túneis. A gente conseguiu encontrar 8 túneis, não é normal, geralmente no máximo 3, e não dentro da própria toca, geralmente formando um complexo. Essa é bem característico. São vários túneis de diferentes tamanhos, e em algumas partes marcas bem visíveis e ainda bem preservadas das marcas dos animais escavadores. O ano também teve grandes perdas. A escritora Sinira Damaso da Silveira, de Papanduva, nos deixou em abril. Mais uma vítima da Covid-19. Morreu na madrugada de quarta-feira Ernestina de Lima Gonçalves, aos 76 anos, uma das fundadoras da Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas e região, a APOCA. A Covid-19 levou 2 secretários municipais nesta semana. Em Iliniópolis, morreu o secretário de Infraestrutura, Virley da Silva, aos 43 anos. Corruna, como era mais conhecido, deixa esposa e 3 filhos. Ele é a 11ª vítima fatal da doença em Iliniópolis. Já em Mafra, morreu o secretário de Administração, D'Artagnan Puto Camargo, aos 63 anos. D'Artagnan estava internado há mais de 60 dias na UTI do Hospital do Rossio, em Campo Largo, em tratamento de complicações da Covid. Entre os mortos aqui em Canoinhas está o médico ex-vereador Wagner Trautmann. Ele estava internado há mais de uma semana em um hospital de Curitiba tratando de Covid-19. A doença veio quando ele comemorava o fato de ter resistido a um câncer bastante agressivo no sistema linfático. Em 2 de julho, ele postou esse vídeo no qual compartilhava a última viagem a Curitiba para fazer quimioterapia. Natural de Cambará, no Paraná, Trautmann era formado em medicina, tinha mestrado e doutorado na área de cirurgia do aparelho digestivo. Foi professor da Universidade do Contestado, onde coordenou o curso de medicina e atualmente era responsável técnico pelo Hospital de Três Barras. Uma das fundadoras da Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer, Aide de Oliveira, nos deixou em 18 de julho. Ela foi uma dama, uma mulher que inspirava respeito, carinho, amizade. Eu nunca soube dela ter ofendido alguém, né? Então, essa coisa da rede de voluntariado de se dedicar aos outros já era uma característica própria dela. 2021 se despede com um gosto de reprise de 2020. Mas a vacinação e a abertura
abertura para o retorno gradativo à vida social nos enchem de esperanças. 2022 vai ser um ano muito melhor. Um ano de grandes realizações, de grandes e marcantes momentos. E nós do J+, claro, lá estaremos. Para trazer para você a melhor imagem, o melhor ângulo e a notícia como ela é. Feliz Ano Novo! Nos vemos em 2022.